galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 partes e mais uma vez quero começar trazendo aquelas questões internacionais que estão repercutindo no país. E vejamos, no dia de ontem, após muita crítica, inclusive de parte da imprensa, a turma do Lula veio a público, publicou uma nota para explicar por que eles não estão repudiando as coisas do jeito que a população queria, porque eles não estão chamando as coisas pelo que elas realmente são, e invocaram a história da ONU, do artigo 24. A Globo foi a primeira a entrar em campo, passou pano, chamou até um especialista para falar que o Lula está diplomaticamente correto. Pura balela. Isso eu digo porque apareceu um procurador da República, bem conhecido, o Vladimir Aras, que com a Constituição na mão, apontou lei a lei, artigo por artigo, porque toda essa historinha que não... balela. Tudo balela. E por que isso é interessante? Porque desmascara o Dilma? Não só isso. E aí nos conecta com o segundo tema. A imprensa, ou mais especificamente o nosso consórcio, vem tendo um papel crucial na construção da história brasileira. E eles estão demais, estão sem freio. E eu quero mostrar mais algumas coisas que rolaram e eu quero trazer uma nota que talvez sirva de diagnóstico sobre o que está acontecendo no Brasil. A nota, na verdade é uma matéria meio que investigativa da revista Piauí, ela se debruça para investigar quem está por trás de alguns grupos de mídia nesse país. Eles focam nas mídias que fazem a cobertura de aspectos econômicos. E aí vou olhando, né? Quem que comprou tal empresa, quem comprou tal, quem tá por trás disso, daquilo outro, etc, tudo mais. E isso é interessante. Vocês vão entender por que já já. Para depois comentarmos sobre o Brasil da picanha, o Brasil do Dilma, só notícia daquele jeito, né? De mal a pior. E eu quero falar de algumas coisinhas das mais diversas alas, ala política, questões de meio ambiente, economia, o que a turminha anda aprontando. E espero que também dê tempo de falar no final sobre alguns embates entre esquerda e direita, que tem muita coisa pra gente comentar. Mas vamos lá. Vejam só. Ontem o Estadão publicou essa nota. E tem uma coisa até interessante. Quem vem mantendo um tom mais crítico ao governo é a turma do Estadão, que é uma turma mais terceira via, social-democrata, turma mais liberal, vamos falar assim. A turma comuna mesmo, que gosta, o petista raiz, que faz parte aí na maior parte do tempo da Globo, da Folha de São Paulo, da UOL, essa turma tá assim pisando em ovos na hora de criticar o Dilma. Mas a turma do Estadão tá lá, de direita e bolsonarista ninguém dá pra falar que é, né? Mas enfim, PT e governo relutam em classificar o Grupo H como uma galerinha que toca o terror. E falham em alinhamento de discurso. Tá todo mundo percebendo isso. Isso, inclusive, meio que incomodou. A Folha não fez nenhuma matéria crítica, mas pontuou, né? A turma não tá falando, né? Tá omitindo esse nome. Por quê? Por quê? Eu não sei. Mas a nota fala o seguinte, que as reações de lideranças do PT aos atentados ocorridos expõem a tentativa de relativizar os ataques e uma falha no alinhamento de discurso dentro do partido lá do Lula, né, o PT. A hesitação do PT e do governo em condenar o grupo é alvo de críticas em círculos políticos e diplomáticos. Simpatizante à causa palestina, a posição histórica do partido para a região é a defesa da política de 2 estados, 2 nações, nos moldos do Acordo de Oslo. A cúpula do PT prioriza acusar Israel, né, de promover uma política de absurdos, etc. tudo mais. É a prioridade. Eles não falam do Grupo H, mas falam do outro lado. E coloca a culpa que quiser. Aí, quando o desgoverno publicou a sua nota, a Globo foi a primeira. Essa daqui ele nem passa muito pano. Acho que é o jornal Globo, né? E tentou dar um verniz. Só que eles trouxeram, ao longo da matéria, alguns especialistas. Eu fui pesquisar uma que começa com a letra D, que tá na nota. O Instagram dela é bem fácil de achar. Nossa, vários eventos com figuras de peso, tipo Pedro Abramovay, vice-presidente da Open Society do Soros. Só a nata da esquerda brasileira falou, não, o Lula está certo. O Lula está certo. Tá certo demais. A mulher até é professora de Relações Internacionais na Escola Superior de Publicidade e Marketing. Eu falei, não, tem tudo a ver. Publicidade e marketing, não, tá certo que ela é pelo menos de relações internacionais, mas tem tudo a ver com publicidade e marketing. Enfim, aí a matéria da Globo traz um pedaço da nota falando que no tocante
qualificação de entidades, como a turma que toca o terror, o Brasil aplica as determinações feitas pelo Conselho da ONU. Invoca órgão encarregado de velar pela paz e pela segurança internacional nos termos do artigo 24. Aí, né, tentou se resguardar. Não, olha só, estamos muito preocupados. Nessa hora tá. Ontem a gente mostrou, por exemplo, como Paulo Pimenta não esperou, quem dirá o secretário da ONU falar alguma coisa, para ele taxar todas as pessoas de direita, bolsonaristas, etc, tudo mais, das piores coisas que existem. Coisas que eles sequer têm coragem de acusar a turminha que realmente está praticando violência. Mas vamos lá. A Folha de São Paulo foi além. Olha essa manchete. Itamaraty diz que classificação, né, como tá, cabe à ONU, já tá na manchete, ó. Que é para o leitor de manchete falar, então entendi. Entendi porque o Lula não está criticando. É porque cabe à ONU. Passa pano. Diplomacia brasileira descarta tomada de posição unilateral e convoca reunião sobre Gaza no Conselho de Segurança. Mas será que o Brasil tomaria realmente uma posição unilateral? Será que o Brasil estaria isolado no mundo? Só o Brasil com essa posição? Eu acho que não. Eu acho que é balela. Eu acho que é passada de pano da Folha de São Paulo. Mas vamos lá. A Globo News foi além. A Globo News é quase o puxadinho do PT. A diplomacia brasileira classifica corretamente os atos do sábado, né, como atos absurdos, né, tocaram terror, e também estão certos ao não rotular o Grupo H. E aí isso, olha, segundo o cientista político Guilherme Casarões, o Brasil assim mantém uma coerência diplomática. É muito diplomático. É muito diplomático, meu Deus do céu. É inacreditável o que os amigos do Dilma estão dispostos a fazer para protegê-lo. Aí, como eu disse a vocês, no meio do percurso tinha um profissional do direito, um procurador da República, Vladimir Aras. Eu vi essa aqui porque foi publicado no final da noite de ontem. O Leonardo Coutinho, ele acabou compartilhando essa thread. Falei, essa thread aqui é interessante, rapaz. E aí vejam como são as coisas, né? O Vladimir Aras, ele compartilha um perfil chamado Xadrez Verbal. E ele fala o seguinte: o Xadrez Verbal tem feito várias postagens precisas nos últimos dias. Quero acrescentar alguns elementos a esta aqui. O Grupo H é uma entidade que toca o terror. Vírgula. Isso se nós considerarmos a Lei 13.260/2016, que eu não acho que é uma lei da ONU, eu acho que é uma lei brasileira. Inúmeras pessoas foram vítimas, um absurdo, inclusive brasileiros. E o governo tá artigo 24 da ONU. Só que ele não para aí. A lei penal brasileira é aplicável a fatos extraterritoriais. Tradução, não precisa acontecer no Brasil para essa lei em questão ser aplicada. Inclusive, quando brasileiros são vítimas de crimes. Artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Então, não há dúvida de que os autores dos atos horrendos de 7 de outubro de 23 é da turminha do mal, que toca o terror conforme a lei brasileira. Não dependemos da ONU para isso. Ele podia parar aí, mas ele continua. Existem duas formas de identificar uma organização como a turminha do mal. Primeiro, por meio de designações nacionais, ou seja, a gente não está falando de ONU, e por meio de designações de organizações internacionais, que não é apenas a ONU. Pode ser ONU, pode ser União Europeia e outras aí que o Brasil tem algum tipo de acordo. E, segundo método de classificação, em um processo penal. O Brasil observa tal sistema pelas leis 13.810/2019 e 13.269/2016 e também as recomendações do GAF. A Lei 13.810/2019 cuida do cumprimento de medidas e sanções não penais a essas turminhas organizações, isto é, pessoas e entidades que tenham sido designadas como tais pelos comitês de sanções do Conselho de Segurança da ONU ou por outros países ou pelo próprio Brasil.
Não é só o Conselho. Conselho, outros países, outras entidades. Já a Lei 13.260/2016, que é o ato que tipifica os crimes, né, de tocar o terror, que está lá no artigo 2º, e de associação em organização que toca o terror, artigo 3º, permite identificar como coisinha, para fins penais, qualquer pessoa que pratique este tipo de ação ou que integra um grupo com tais características. Então não dá para o Guilherme Casarões falar ação toca o terror, mas o grupo não. Ah, irmão, pelo amor de Deus. A Rede Globo chama um seu aliado, um aliado do Lula, para passar pano. Inclusive, aquela nota da Globo que repercute a questão da nota, eu falei que eu fui atrás desse especialista, mas não vou falar o nome dela, não vou dar moral. Mas se você for atrás, só tem uma mulher sendo citada na nota. No Facebook, no Twitter dela, inclusive ela compartilha o Guilherme Casarões quando ele disseca o discurso de Bolsonaro na conferência da ONU 2019. Por aí você vê o que a Globo está fazendo. Mas vamos continuar. Há sim 2 tipos de listas, as da ONU e de outras organizações internacionais como da União Europeia, e as listas nacionais elaboradas soberanamente por qualquer país. Depois ele fala mais sobre a Lei 13.810, mas vamos pular um pouquinho. Ó. Além das designações dos comitês do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil reconhece designações de outros estados, tanto que cooperava juridicamente para implantar medidas de bloqueio de ativos por eles nos termos dos artigos 18 a 23 e pode fazer sua própria designação nacional nos termos do artigo 24. Na prática, se chegar no Brasil um pedido de bloqueio de ativos, bloqueia os bens aí dessa turma, pode vir dos Estados Unidos, de Israel, da União Europeia, a AGU, mas devia ser o MPF, deve pedir o bloqueio dos ativos à Justiça Federal em observância da designação feita por este país. Ao que me consta, até hoje, o Brasil não incluiu ninguém na sua lista nacional, o que poderia acontecer, conforme a lei, por iniciativa do DRCI, órgão do Ministério da Justiça. Então, aqui já entra um ponto interessante. Sei que tem, vez ou outra, algum deputado que assiste o vídeo, seus assessores também. Então, deputados, a bola quicando. A gente questionar aí o senhor Flávio Dino, né? Tá o caminho, tá as leis, tá aqui quem está falando do ocorrido. Eu acho que as falas do Vladimir Aras não é qualquer fala, né? É um procurador da República. Tá lá no IDP, o maior instituto de direito do Brasil. Não preciso explicar o porquê, né? Mas enfim, tá aí. É só cobrar o Flávio Dino, que tá muito feliz. O Flávio Dino, mas ele tá comemorando, porque tava sendo criticado, né, de forma intensa na última semana e agora ninguém mais fala dele. Que agora todas as atenções, principalmente da turma da Globo, é focar pra falar lá fora e passar, não, o Lula tá certo. 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 Não critica o Lula tá certo. Creio que, diante do ocorrido no dia 7, o GAF vai pressionar os países membros a adotarem sanções. Lembremos, brasileiros, né, que brasileiros perderam suas vidas no ocorrido. É o que basta para essa entidade ser chamada pelo que é no Brasil. Em suma, o que o Grupo H fez contra civis, como um todo, é tocar o terror com todas as letras, inclusive pela lei brasileira e por tratados internacionais dos quais o Brasil é parte. Um dos tratados aplicáveis é a Convenção de Nova York de 1979 sobre tomada de reféns. Então, não faltam caminhos para mostrar por que o Brasil está errado. Não faltam caminhos. A Rede Globo podia chamar um jurista. Não, chamou o Guilherme Casarões, um cientista político petista, né, que passa pano. Ele vai falar que ele não é. Ele vai falar que ele é independentão. Mas pelo amor de Deus, você tá indo pra Globo? Ela é petista. A Globo adora um petista. Olha o que tá acontecendo. Por outro lado, tem uma turma que tá tentando se descolar, né, das confusões. Fingindo que, meu Deus, eu não sabia. Eu tô falando da Helena Landau. Ela que fez o programa econômico da Simone Tebet, assim, ó, tava coladinha, fez o L, aí agora tá, ó, como tantos podem tolerar as atrocidades cometidas pelo Grupo H?
É momento de condená-las sem porém, né? Não é? Agora você tá pensando nisso? Agora? Tá surpresa? Depois de tudo que ocorreu nas últimas décadas? Eu acho que não deveria ser surpresa pra ninguém. Quem colocar uma busca no Google, filtrar por data, não bota agora porque a notícia tá todo mundo comentando sobre o tema, mas bota ali, 2000 a 2018. Bota esse filtro, bota Partido dos Trabalhadores, Lula e bota o Google H. Vê o que aparece no Google. Pelo amor de Deus, né? Fora questões ligadas à ditadura na América Latina. Aí agora vai se fingir de surpresa? Não, eu estou indignada. O Joseph Fux no Estadão também ele reclama, o que já falaram ali mais cedo. Apoiar o absurdo do bem, né? Do Grupo H e censura Israel mostram indignação seletiva da esquerda. E a nota do Fux, ela se encaixa com o editorial do Estadão de hoje. Que vem sendo ainda desses grandes veículos, o único a colocar o dedo na cara do PT e apontar, cara, o que vocês estão fazendo é inaceitável. A Globo tá lá, passando pano. Esse aqui é o primeiro parágrafo, eu acho que resume o tom da nota a seguir, depois eles destrincham falando como cada partido de esquerda vem lidando com a situação, fala do PT, fala do PSOL, fala do PCdoB, mas enfim, eles começam assim, ó. Esquerdistas gostam de se dizer humanistas, em contraste com a suposta indiferença dos liberais em relação à vida dos mais pobres ou das minorias. A julgar pelas reações de partidos brasileiros de esquerda ao recente absurdo que aconteceu, a catástrofe, não dá pra levar muito a sério, né? No entanto, o humanismo dessa turma merece muitas aspas, pois só são humanos dignos de sua consideração aqueles cuja causa lhes serve. Nesse humanismo instrumental, a vida dos que habitam países tidos como imperialistas, ou então os inimigos da classe trabalhadora, não vale de nada. Mas o Estadão descobriu agora. O Estadão vem mantendo o seu tom crítico ao PT, mas vamos relembrar que o Estadão faz parte do consórcio que elegeu o Dilma, que fez campanha, algumas horas mais aberto, outras horas de não, é o menos pior, porque Bolsonaro ainda é pior que o Lula, blá blá blá. Aí tá aí agora, né? Todo mundo sabia. Não dá pra fingir que não é cúmplice. Mas enfim, o editorial ele segue nesse tom. E eu quero falar mais do consórcio, gente. Quero falar. Eu não vou entrar nessa nota. Pela manchete já dá pra entender. Mas acima da manchete você vê ali uma foto e o nome, Reinaldo Azevedo. Essa nota é de 18 de dezembro de 2011. O Reinaldo Azevedo colocava o seguinte título: A conexão brasileira do movimento que toca a confusão, né? O Grupo H. Tem conexões no Brasil? É, Reinaldo? Vocês estão vendo o que o Reinaldo Azevedo vem fazendo nos últimos meses. Ele virou 100% petista. Por Júlia Carvalho na vez desta semana, por mais que as autoridades brasileiras neguem, seguem aparecendo provas de que organizações, né, absurdas estendem seus tentáculos no país. E eles vêm comentando sobre isso. Nos últimos dias, muitas pessoas comentaram sobre um carinha específico que foi encontrado, bateu foto aí com ministros, tinha acesso a pessoas do alto escalão da esquerda brasileira. Ele falou coisa absurda, foi demitido, né? Vamos sobre o Tenório. E como ele também vinha abrindo pontes entre grupos e políticos brasileiros. Mas vamos continuar. Olha pra isso daqui. Eu acho que, além de tudo que está acontecendo, você abre qualquer portal de notícias, qualquer jornal. A cada 10 notícias, 8, 9 notícias é sobre alguma coisa ligado à questão internacional. Pararam de falar do Brasil. O Brasil não importa mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. É uma politização absurda do tema. Mas absurda do tema. Como você pode constatar aqui? Gente, olha o que está escrito no tweet. Painel. Ex-embaixador de Israel no Brasil se desculpa após sugerir que Rave contribuiu para os ataques. Tá. É o texto. Aí, olha a imagem. Por que Bolsonaro tá na imagem? A turma que não consegue apontar o dedo
pro absurdo, que apontar o dedo pra Bolsonaro. Aí você vai abrir a nota, né? Tá aqui. A manchete é o que tá escrito no tweet. Agora, olha o subtítulo. Yossi Shelley, que ficou amigo de Bolsonaro. Cara, o que é que isso tem a ver com a notícia? O que é que isso tem a ver com a notícia? Nada. Shelley foi embaixador durante o governo Bolsonaro, de quem ficou amigo, indo inclusive a jogos de futebol com ele. Essa é a preocupação da imprensa brasileira. Usar uma tragédia para ter algum tipo de ganho político e tentar dar uma aliviada pro lado do Lula. Aí vai. Kennedy de Alencar. Esse é mais... Eita, que esse é petista, rapaz. É porque eu já falei isso no passado. Eu não gosto, às vezes, de ficar repetindo muitas vezes a história. Mas tem hora que eu fiquei me perguntando hoje. Falei, será que eu me alongo um pouquinho só pra falar um pouco do Kennedy de Alencar? Mas eu deixo pros curiosos. Coloquem no Google. Kennedy de Alencar, escândalo, gráfica PT. Vejam as notícias que aparecem. Mas tá ali. Lula avalia que a confusão lá fora fortalece extrema-direita no mundo. Gente, a gente tá diante de uma tragédia que eu acho que a única preocupação deveria ser como parar. Como parar o que está acontecendo? Como salvar vidas? Como voltar para a normalidade? Como reencontrar a paz? Era só... Eu acho que só isso daí deveria ser a preocupação. A única. Mas olha qual é a preocupação do pessoal. O governo brasileiro vê uma escalada do conflito e faz uma avaliação pessimista do ponto de vista eleitoral. A turma tá pensando em eleição. Com chances de fortalecimento do Milei na Argentina, Trump nos Estados Unidos, além do enfraquecimento de Boulos em São Paulo. Lula avalia que precisa chegar a 2026 com condições de enfrentar essa extrema-direita no Brasil. Olha quais são as preocupações, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. E olha qual é a preocupação desse pessoal, os humanistas. Esses são os humanistas. Olha essa matéria do Noblar. O grupo ganha, o grupo H ganha, e o governo extremista de Israel colhe sua pior derrota. Só não é pior do que o amigo do José Disseu, o Breno Altman. E se você também pesquisar escândalo, PT, Breno Altman, José Disseu, não vou falar mais. Você acha muita coisa? Mas acho muita coisa, inclusive com cifras, que vai aparecer lá, né? Recifrão algumas coisinhas. Podemos não gostar do Grupo H, discordando de suas políticas e métodos. Mas essa organização é parte decisiva da resistência, né? Quando estava lá. Relembrando o ditado do Comuna, do Pai Vermelho. Nesse momento, não importa a cor dos gatos, desde que caçem ratos. Ele tá chamando... Não tô acreditando nisso. Para não ficar crítica eu fazendo, vamos trazer aqui de novo o amigo do Dória, lá do LIDE. Sérgio Sá Leitão, que foi secretário de Cultura. Alô, Ministério Público! Alô, PF! Alô, Twitter Brasil, né? O X agora. Alma Cebosa Bastos ou o X para defender, né? Eu não vou nem falar o que ele disse ali. Nossa, é um preconceito, mas preconceito. As leis brasileiras permitem isso? As regras de funcionamento do X permitem isso? Aí aquela assim meio óbvia, né? Ontem até eu vi aquele Samuel Pancha falar assim: nossa, será que vai ter a busca e apreensão? Né? Ele fala assim, não, ele falou assim: é por muito menos, algumas contas na rede foram bloqueadas judicialmente por decisão, né, de ofício. Será que não vai acontecer? Eu até respondi, ô irmão, o Breno Altman é petista, é amigo do Disseu, tá de brincadeira. Esse país, as leis, elas só funcionam por um lado. E normalmente funciona de um jeito meio questionável. Breno Altman é amigo pessoal do José Disseu. É onde José Disseu tava quando ficou assim, eu não entendi muito bem esse posicionamento do Lula. O Disseu queria que o Lula fosse ainda mais passapanista. Olha o que tá acontecendo, gente. Olha o que tá acontecendo. Olha quem são os expoentes do petismo. O cara é um apoiador do Lula histórico e do PT também, o Breno Altman. Aí,
Ontem o Carlos Bolsonaro, ele fez uma postagem, eu achei assim, sarcástica no ponto, mas acho que é bem pertinente. Porque ele fala assim, ó, as nossas Forças Armadas e a Polícia Federal, eles poderiam ir para Israel. Mostrar como fizeram no dia 8, prenderam 1.500 pessoas, né, que estavam tocando terror, sem dar um disparo. Vai lá. Ou o que aconteceu no Brasil não é o que eles estavam chamando, porque no Brasil a imprensa não pensou duas vezes para classificar como a turminha que toca o terror. Então a imprensa tá demais. A imprensa tá demais. Mas ainda de falar um pouquinho mais dela, quero trazer aquela que eu falei pra vocês da revista Piauí. Ontem Bolsonaro estava em Santa Catarina, participou de eventos aí, né, a favor da vida, e ele comentou sobre o dia 8, falando o seguinte: Bolsonaro defende condenados e disse que ele espero que fique livres da pena. O ex-presidente Jair Bolsonaro reclamou das decisões que condenaram alguns de seus apoiadores, afirmou esperar que eles estejam livres rapidamente e disse que se continuasse como presidente da República, essas prisões não teriam acontecido. Isso daqui eu acho que é meio óbvio, né? Meio chovendo molhado. Mas eu quis trazer isso daqui por uma razão. Não teriam acontecido. Não é apenas essas decisões. São essas decisões. São alguns assuntos que entraram em pauta no âmbito do judiciário. E foi a própria Globo que falou isso, já que Bolsonaro não está aí mais, né? Estamos agora com uma nova direção, mais favorável à discussão, né? Agora se tiver algum embate é só com o legislativo, porque o executivo está do lado. Então, assim, são inúmeras coisas que estão acontecendo no Brasil que, assim, não estariam acontecendo. É exatamente o que o Bolsonaro está falando. Não apenas o dia 8. Mas foi uma decisão que diversas pessoas tomaram por pura birra, por desconhecimento, por raivinha, por projeto de poder. Não faço ideia, mas tomaram. O Brasil tem que começar a ser um pouco mais responsável. O poder que o povo tem é pequeno? É pequeno. Mas é tipo formiguinha. A união faz a força. E você vê que tem muita gente que apoiou e fez o L. Mas muita gente. Muita gente. Fora o pessoal que fez o L tímido. O Lulo, né? Vote nulo. É o Lulo. Tipo Nando Moura, MBL, Danilo Gentili. Contando, ó, sem Bolsonaro é mais fácil da gente emplacar o nosso projeto de poder. É mais fácil criticar o Lula. Vamos continuar. Voltando aqui ainda para falar da questão do dia 8. Lisa colocou aqui 3 notícias. A última é do dia 8, mostrando que os condenados, né, um dos condenados pegou 17 anos. E a Elisa coloca ali, ó. Acho que são crimes mais bárbaros, que vocês realmente viram que aconteceram. O primeiro é 13 anos, o segundo é 10 anos. Será que realmente condiz 17 anos pelo ocorrido? Ainda mais agora que a gente tá vendo lá fora o que realmente é tocar o terror. Eu sei a resposta de vocês, mas não custa lembrar. Mas vamos voltar. Vamos voltar. Mais uma nota sensacional da Folha de São Paulo. Bolsonaristas usam redes para organizar lista de professores que acusam de ser pró o Grupo H. Eu não achava que isso aí devia ser um problema, né? Porque se a turma quer apoiar, então, a gente só tá te ajudando a divulgar o teu posicionamento. Ninguém tá pedindo nada mais. Só falar, ó, esse cara apoia. Simples assim. Alguém tá pedindo a demissão? Eu acho que não. É muito diferente do que alguns grupos de esquerda fazem na hora que eles pegam uma pessoa aqui, uma pessoa colar, uma pessoa aqui, uma pessoa colar, falam, ó, tem que desmonetizar, tem que cancelar, tem que processar judicialmente. Aqui é só apontar. Deixando famoso quem quer ser famoso. Pesquisadores relatam circulação de formulário para identificar acadêmicos que, ó, para a ultradireita, apoiariam a turminha que toca o terror. Calma, Folha. Aí o Roger, ele traduz. Ele diz, ó, traduzindo, né, o jornalista que provavelmente é petista. Gente decente tá apontando quem é um PD coisa ruim, que muito provavelmente esses feed cruz credo é um bando de petista. E a imprensa tá demais. Não é de hoje. Mas não, a imprensa tá nojenta. Tem a corrupção do jornalismo brasileiro. Você olhando assim os últimos anos, você fala o que é que tá acontecendo. Será que ainda tem chance disso aqui melhorar? Algum lado? Não sei. Realmente assim tá desolador. E aí, antes de a gente entrar, isso aqui eu só achei interessante, né? Veja como são as coisas. A esquerda
brasileira, que basicamente tem entre os seus principais apoiadores o Jorge Soros. O Flávio Gordon recuperou aqui essa nota de 2007, 18 de março de 2007, onde o Soros escrevia no Financial Times que América e Israel tinham que abrir as portas para o Grupo H. Imagina, viu? Aí o Gordon fala, né, o Soros, sempre ele. Por que ele não abre a casa dele? Por que ele não abre a casa dele, rapaz? Pra turminha? Mas enfim. Aí vamos agora porque eu falei pra vocês lá no início. A revista Piauí. A nota é maior do que o que eu coloquei aqui. Mas onde eu vou terminar a nota vai ser bem engraçado, né? É a cobra mordendo o próprio rabo. A revista Piauí posta a seguinte nota. O jornalismo de economia sob o controle da Faria Lima. Como o mercado financeiro vem tomando conta dos veículos focados no tema. Em fevereiro de 2020, 2 meses depois de comprar a Exame, o BTG promoveu um encontro entre os editores da publicação e os executivos do banco que haviam sido escalados para administrá-la. Numa chácara na região metropolitana de São Paulo, entre reuniões sobre gestão e dinâmicas motivacionais que duraram 4 dias, a consultoria contratada para reformular o título, em dado momento, anunciou qual seria o mote da Exame dali em diante. Dali em diante, a Exame ia mudar. O mote ia ser celebrar o capitalismo brasileiro. Os jornalistas ficaram espantados porque aquilo não poderia ser mais discrepante do ideal de objetividade e independência que seu ofício persegue. Até esse momento aqui eu não vejo muito problema. Assim, você querer celebrar capitalismo é um negocinho meio genérico. Isso seria o quê? Passar pano, puxar o peixe para um lado, para o outro, etc. Tudo mais? Tem que entender. Mas vamos continuar. O anúncio do mote reviveu a suspeita de que o BTG, ao comprar a revista da editora Abril, talvez não estivesse disposto a cumprir a promessa de proteger sua integridade editorial e manter a publicação afastada dos interesses financeiros do banco. Apesar do incômodo, o slogan acabou vingando. Tempos depois, mudou para celebrar o empreendedorismo brasileiro. Antes de continuar, vem cá, a editora Abril antes, como é essa independência? A gente acabou de ver inúmeras notas enfiando Bolsonaro, ele nem fazia parte como aquela lá do ex-embaixador. No final do dia, todo mundo tem interesse. Todo mundo tem interesse. A grande coisa engraçada é que parece que só incomoda os poderosos quando talvez não fazem parte da patotinha deles. Não que eu seja um fã, não tenho nada pelo BTG, nenhum amor. Quero que, sabe, vai pra aquele lugar. Eu só acho uma grande hipocrisia da turminha da Piauí. Fingir que a Globo, por exemplo, é independente. Receber quase 4 milhões por único comercial da Petrobras. Tá recebendo mais de 50% de todas as verbas de publicidade do governo, do PT, e tá passando um pano absurdo pro PT e quer falar de independência jornalística? Pela madrugada, né? Mas vamos continuar, que a cobra vai morder o próprio rabo. O receio dos jornalistas de que haveria interferência no seu trabalho se confirmou poucos meses depois, em setembro, na edição de número 1/218. Aí, a nota continua, vamos pro finalmente. No fundo azul royal, a capa da edição teria a seguinte manchete. Que Brasil o Brasil quer? Em seguida havia um complemento. Uma pesquisa exclusiva, Exame Ideia, mostra que os brasileiros desejam menos impostos e mais programas sociais. Um Estado generoso aliviou as dificuldades da pandemia, mas escancarou a fragilidade do projeto liberal. As incoerências são latentes. A dificuldade de reconstrução também. Nenhum leitor viu essa chamada, porque ela nunca foi pro ar. Feita a mudança, fizeram a mudança nessa chamada, né? A turma lá chamou, não publica isso, tá doido? Como assim falar mal do projeto liberal? Nós somos liberais. Aí mudou pro seguinte. Uma pesquisa exclusiva, Exame Ideia, mostra que os brasileiros desejam menos impostos e mais programas sociais. O auxílio emergencial aliviou as dificuldades da pandemia. Agora é hora de retomar a agenda liberal que o Brasil tanto precisa em sua reconstrução. A troca suprimiu a menção ao Estado generoso, a fragilidade do prédio liberal e as incoerências. Não estava escrito na matéria, mas a nova chamada refletia a visão do novo dono da revista, o banqueiro André Esteves. Eu não tenho nenhum apreço pela agenda liberal do Esteves.
Mas o que eu acho engraçado é quando vem, por exemplo, a própria revista Piauí e solta notas para mostrar do ecossistema de desinformação no entorno de Bolsonaro e me coloca no meio. Uai, isso é independente. Qual que é a independência jornalística? O que é que eu tô fazendo? De onde que vem as ordens que eu recebo? Um monte de absurdo. Ou então quando vem, sei lá, a turma da Globo pra fazer um editorial, a turma da Folha de São Paulo faz um editorial, ou então a turma do Estadão fazendo um editorial, nome do jornal falando que agora é hora de aprovar a reforma tributária, que agora é hora de avançar com o mercado de crédito de carbono. Cara, qual é a diferença? Quem contrata os músicos, né? Quem contrata a banda escolhe a música. Quem contrata a banda escolhe a música. É o jornalismo. E a cobra ainda vai morder o próprio rabo. Se não, onde vai chegar. Para desgosto dos jornalistas, a mudança de uma capa por exigência do dono da revista não é um fato incomum. Vai dizer que não é assim também nos jornais, na própria Piauí. Vocês publicam o que vocês querem, porque todo mundo é de esquerda, todo mundo é petista. O episódio do BT10 Exame, no entanto, tem uma característica singular: o domínio que grandes instituições financeiras vêm exercendo sobre veículos jornalísticos dedicados exclusivamente ao noticiário de economia, negócios, finanças no Brasil. O BTZ diz que a Exame não foi comprada pelo banco, mas sim por um grupo de sócios. Também é conversa de mole, né? Na lista dos 10 maiores títulos dedicados exclusivamente a notícias econômicas do país, todos eles com acesso gratuito, eu acho que essa é a raiva também do consórcio, não estão cobrando, coloca lá as propagandinhas deles. 6 pertencem a alguma instituição financeira. Aí, olha, isso aqui vai ser lá na frente vai ser uma hipocrisia sem igual. A começar pelo campeão de audiência digital, Infomoney. Da XP, do Benchimol, aquele. Pragmatismo e sensatez que fez o L, petista. Uma das maiores corretoras de valores do país, que conta com a participação minoritária do Itaú Unibanco, o maior banco privado brasileiro. Uma estimativa da SEMrush, que monitora a audiência online, informa que de agosto de 2022, a Infomoney teve papai. Em segundo lugar, tem a Exame, seguido pelo Money Times, com média de 11,5 milhões. É apenas no quarto lugar que surge a primeira publicação sem vínculo com instituição financeira. Trata-se do Valor Econômico, que abre espaço diariamente para as vozes petistas passarem pano para o projeto petista de economia. Essa é a independência que eles pregam. O Valor Econômico, né, foi criado em maio de 2000, num projeto da Folha da Globo. Em 2016, a Globo comprou e agora é dono sozinho. Em quinto lugar, está o Seu Dinheiro, que assim como o Money Times, pertencem a Empíricos. Também na dispensa de apresentações. A casa de análise de investimento também controlada pelo BTG. O oitavo lugar é ocupado por outro título com vínculo no mercado financeiro, o Invest News, propriedade do Nubank. Em nono, mais um veículo independente demais, a Bloomberg. Ligado à turma do mercado financeiro internacional, né? Do Michael Bloomberg. Né? Totalmente independente. A lista dos 10 se completa com outro título ligado a instituições financeiras, a Inteligência Financeira, que tem uma média de 900 mil, que pertence ao Itaú Unibanco. O grau de interferência das instituições na rotina das redações varia. A Piauí conversou com 19 jornalistas que trabalham ou trabalharam em 8 plataformas, entre as quais as 6 que são ligadas a instituições financeiras. Aí diz que na Exame, os temas a serem abordados na versão digital ou impressa são discutidos livremente por editores e repórteres com diretores do banco que trabalham na revista e mesmo com os que não trabalham. Aí vocês querem me falar que Globo, Folha, Veja também não tem esse papel para falar, destrói Bolsonaro? Destrói, vai. A gente recebeu milhões do governo Lula, alivia. Não, isso não rola. Isso não rola. Na inteligência financeira, como é chamado internamente, as reuniões dos jornalistas para definir pautas do site contam com a participação de profissionais de marketing contratados pelo banco. No início deste ano, segundo conta um jornalista que trabalhava no portal na época, uma reportagem sobre o vício em investimentos de curtíssimo prazo na Bolsa de Valores foi tirada do ar por determinação do banco. Qual banco? Itaú Unibanco. E a gente termina com a cobra mordendo o próprio rabo. A inteligência financeira do Itaú não fez contato com a Piauí, mas tomou uma providência. Como autora desta reportagem, foi contratada da IF, o portal eliminou sua assinatura das matérias que fez durante o período em que lá trabalhou.
Bem feito. A assessoria do BTG também ligou para se certificar que a direção da Piauí estava ciente de que o banco não era dono oficial da Exame, apenas seus sócios. Na conversa, a assessoria do BTG disse que o banqueiro André Esteves mandara perguntar se a reportagem mencionava as relações do Itaú e da família Moreira Salles com a Piauí. Gente, a revista Piauí é fundada por um Moreira Salles, que são um dos donos do Itaú Unibanco. É o sujo falando do mal lavado. Isso é a imprensa nacional. Quando a gente fala que, olha, notinha plantada, isso aqui tá cheio de notinha plantada, é o que está se tornando jornalismo. Então, quando vocês pegam, vocês olham tudo que está acontecendo, esse tom extremamente passapanista, vocês acham que é um jornalismo independente? A mesma coisa que os bancos pedem para seus braços midiáticos. Falem bem da gente, falem bem da nossa agenda. Vocês vão me falar que os atores políticos, os players, por trás desses outros veículos não fazem a mesma coisa? É o sujo falando do mal lavado. É a cobra mordendo o próprio rabo. Todo mundo tem uma agenda. O feio é fingir que é o independentão. O independentão. Você abre a revista Piauí, eu achei ela inteira pra baixar no Telegram. Por isso que tá o print assim, ó. No site tá fechado, eu não consegui passar pelo paywall, mas no Telegram tava lá. Fui ler no PDF. A cada página era uma propaganda. Um monte de negócio cultural. Eu vou abrir umas propagandas aqui. Deixa eu pausar o vídeo. Deixa eu pausar. Pera aí. Aí se liga, ó. Eu abri. Abri aqui, né? Que a gente arruma. Se liga. Você vai lendo a notícia, que é essa daí que eu falei pra vocês. Aí você vai vendo aqui, ó. Propaganda. Encontro Internacional Documentário de São Paulo. Ministério da Cultura. Governo do Brasil, né? Aqui é negócio do Lula, né? Patrocínio do Lula, né? Calfen, Futuro Sozinho. Aqui também, aqui é o patrocínio do Brasil também, né? Governo brasileiro. Ó, BB de seguro, né? Estatal, né? Tá bom. Aí você vai descendo. Tem outra. Ó, de novo aqui, rapaz. Governo Federal. Será que esses negócios aqui tá pagando pra estar inserido aqui na revista Piauí? Aí você vai descendo aqui de novo. Brasil de novo, ó. Mais outro. Só na sequência. Deixa eu ver aqui. Aí já passou aqui. Ó, rapaz, mais outro, ó. Mais uma vez aqui, ó. Governo do Brasil. Vai ficar até aqui. Acho que vocês entenderam o meu ponto, né? É muito bacana fingir que é o independentão. Sou independente. Jornal independente demais. É. Se não fosse os Moreira Salles do Itaú Unibanco, eu queria ver se existir a revista Piauí. Isso aqui é o que acontece. Que vocês veem diariamente. Por isso que o consórcio está do jeito que está. É por isso que o consórcio está do jeito que está. Fora mais. Aí veja. Aqui, ó. Esse é o jornalismo que eles defendem. O jornalismo independente. Elogios a Bolsonaro e ditadura levam demissão de apresentador da TV Brasil. O jornalista Luiz Carlos Braga não é mais apresentador da TV Brasil e nem editor-chefe na empresa brasileira de comunicação. Um constrangimento causado por uma entrevista ao podcast 61 em novembro de 22, na qual faz elogios a Bolsonaro e nega a existência da ditadura. Isso provocou sua demissão. Será que ele realmente falou isso? Enfim. Apesar de antiga, né, falando no passado, a declaração de Braga passou a circular na semana passada e causou uma situação de desconforto dentro do governo. Na gravação, o jornalista diz que, na visão dele, não houve ditadura, mas sim um governo militar. Oh, meu Deus, olha o que ele disse! Olha o que ele disse. Tem que ser demitido, né, gente? Em outro trecho, Braga fez elogios a Jair Bolsonaro. Vejam só, olha que elogio gigantesco. Ele teve muita boa intenção. Ele me lembrava muito a forma de governar do Collor. O Collor, quando disse que não precisava do Congresso, o Congresso foi e tirou ele. Cometeu alguns erros, mas cometeu erros como todo mundo que passou pela presidência. Isso é um elogio? Rapaz.
Eu acho que o elogio termina ali. Ele teve uma boa intenção. Não acho que o Collor só errou. Não acho. Mas no imaginário popular, eu não acho que o Collor tem uma imagem muito bacana, né? Então você fala assim, não, ele parece o Collor, talvez. Qual é, irmão? Desse elogio eu não preciso, não. Por elogio como esse, foi demitido. Quando chegaram ao conhecimento da presidência do DBC, no fim da semana passada, as declarações de Braga foram interpretadas como opiniões inerentes ao ofício jornalístico. Ele deu opinião. O objetivo não era demiti-lo. Mas o cenário se alterou até aqui e as pressões dentro do próprio PT levaram a uma saída acordada entre as duas partes. Imagina a saída acordada, né? Eu entro com o pé, você entra com a busanfa. Cadê a independência do jornalismo? Cadê a independência? A cobra mordeu o próprio rabo. É o sujo falando do mal lavado. É o tempo todo essa ladainha para tentar se vender como independentão. Esse é o consórcio. Consórcio que tá sempre contra o Brasil. Aí veja. Comentamos muito aí no início do questões lá, né? Sempre tentando trazer pro Brasil. E, gente, eu entendo e eu acho interessante você trazer a situação e você sempre tá falando de Brasil. Mas eu acho que vocês devem estar vendo isso também. Você abre as redes sociais, você vê assim, umas pessoas fazendo assim, uns posts de apoio. Não, apoio isso daqui, aquilo outro, nem defesa. Assim, todo mundo repudia a violência, o absurdo. Mas tem um pessoal que tá demais. Tem um pessoal que tá demais. Eu acho que a turma não tá muito preocupada. A turma tá meio que pelo engajamento da causa, né? Porque tá todo mundo assim comovido com o que tá acontecendo. E aí, eu queria... Não é ser chato nem nada, não. É só trazer uma pequena reflexão. Pessoal, o Brasil tem muitos problemas. A gente não pode ficar monotemático. Temos que olhar para os problemas do Brasil. E como todo vídeo eu tento trazer. Andy, fala ali. Depois já tento trazer, sempre falando de Brasil, o que tá acontecendo na imprensa. E depois trazer alguns probleminhas que a gente encara. O pessoal fala, não, lá da faixa de Gaza, gente, o Brasil tem a sua. Em termos territoriais, você consegue entrar e sair em alguns locais, por exemplo, no Rio de Janeiro, numa boa? Vocês devem lembrar de notícias de pessoas que entram e não volta, né? Porque eu fui confundido. Não seguiu as regras, né, da comunidade. E o que falar, por exemplo, da região norte, do Amazonas? Tá isolado. Quantidade de brasileiros nasceram no Brasil, mas para a turma da esquerda, não, sou indígena, tem que viver isolado. Ou, muito mais simples, Manaus. Quando é que a BR-319 vai sair do papel? É uma barreira natural. A galera não consegue sair porque não tem como. Tenta sair de Manaus com um Fusca é capaz de ir, né? Porque o Fusca aguenta muita porrada. Com Uno também. Se foi aquele Uno que tem escada em cima. Mas pega um Palio. Um Palio não parece ser um carro que enfrenta o barro e a terra, né? Pega um Palio 1.0, um Golzinho 1.0. Tenta sair de Manaus e chegar em Porto Velho. Tenta. Não vai. Porque não tem asfalto. Você tem uma barreira geográfica natural. E assim, muito se discute o que está acontecendo. E o Brasil? Quando se fala de violência, um perfil chamado The Investor, ele trouxe aqui alguns dados para mostrar, por exemplo, questão de óbitos por 100 mil habitantes, né? Óbitos intencionais. Você vê que os países que estão envolvidos no conflito, 0,9 por 100 mil habitantes, o outro quase 2. E o Brasil, 23. Foram mais de 40 mil pessoas que perderam sua vida de forma violenta no Brasil no ano passado. Onde está a comoção, pessoal? Antes disso daqui acontecer, o que aconteceu semana passada, no dia 7, a gente estava falando sobre segurança pública no Brasil. E as pessoas estavam preocupadas. É uma preocupação que é só causa política? Ou ninguém realmente se importa com segurança pública no Brasil? Temos que voltar a falar. Brasil, nosso país. A Mônica Bergamo tá lá, olha, brasileiros vão passar fome, blá blá. Beleza, isso é lastimável. Mas é que só pra mostrar. Maranhão perde só para a Bahia em número de crianças internadas por desnutrição. Isso aqui foi de fevereiro desse ano. Então, tem muita coisa que a gente tem que se debruçar. Tem que comentar. Tá acontecendo. Tem que saber o que se passa no mundo. Mas não dá pra ficar monotemático, gente. Tem muita coisa acontecendo todos os dias.
Olha isso daqui, isso aqui é bem interessante. Isso aqui é uma notícia até animadora. Assim como o Conselho Tutelar, agora a turma da direita está se engajando em eleição a órgão estratégico, não é só pro agronegócio, não. É pro agro, é pra engenharia como um todo, todas as engenharias. Elétrica, mecânica, química, que é o CREA. Arquitetura também. E também tem o CONFER, ali, ó. Após terem se engajado na campanha eleitoral para o Conselho Tutelar, políticos da direita agora possuem um novo foco. Eles deixam os representantes para os Conselhos de Engenharia e Agronomia, os regionais CREA, e o Conselho Federal, que é o CONFER. Como justificativa, para este, os parlamentares apontam que esses órgãos sempre foram dominados pela esquerda, o que estaria prejudicando o pequeno produtor rural e logo o agronegócio. Imagine também o que eles não falam em relação à indústria, disso, daquilo outro, algumas normativas, algumas diretrizes que podem mudar para facilitar e melhorar o ambiente de negócio do Brasil. Isso é interessante. Parabéns aos deputados que estão envolvidos nessa causa. E vocês aí que tiverem interesse, vão atrás para entender como você pode participar disso. Aí você vai pro Brasil também. Manaus amanhece sob fumaça pelo segundo dia seguido. Queimadas em outubro aumentaram 148% em relação ao ano passado. Cadê o Lula, que ia salvar o Brasil? A culpa não era de Bolsonaro? O Globo depois postou outra nota. Ó. Maratona Internacional de Manaus é adiada por causa de fumaça e encobre a cidade. E aí traz os dados, né, desse aumento de 148%, falando, ó, os 2.704 focos de incêndio registrados na Amazonas já são um recorde para outubro, mesmo com menos da metade do mês. Não está na metade do mês e o Lula bateu o recorde. Desde o início da série histórica, em 1988, nunca houve tantas queimadas em um período do dia 1º ao dia 31 de outubro. No ano passado foram 1.503 no mês inteiro, quantidade 80% menor do que foi visto somente em 12 dias. Desde 1988 nunca havíamos visto algo assim. E cadê o Lula? Cadê a Marina? Cadê a Greta? Gente, pessoal, olha só, aqui não é só qualquer queimada. A população de Manaus não tá conseguindo respirar direito. O ar realmente tá daquele jeito, é só fumaça. Pensa em quem tem bronquite, pensa em quem tem asma. Tem que se preocupar com os brasileiros também. Começar a cobrar. E aí, Lula? Também era bom perguntar cadê a Greta? Leonardo DiCaprio? Tá todo mundo desaparecido. Aí você vê como é o petista padrão. Esse perfil extremamente crítico a Bolsonaro, fiscal do IBAMA, fazia várias críticas, criticava também o Salles na época, né? Celebrava toda a derrota que Bolsonaro tinha no meio ambiente, como se não fosse derrota para o Brasil. Aí o Villemil colocou aqui, né, alguns antes e depois, colocou 2 tweets que ele fez ontem, às 5 horas da tarde, falando no final do dia que é o seguinte, não é para criticar só o PT, gente, não, o PT tem muita coisa... Não dá só pra criticar o Lula, tem que criticar também os governadores? Não é assim, os governadores, hein? E o Vilimigo fala assim, ó. Deixa eu ver se eu entendi. Pro fiscal do IBAMA, defensor de ONGs, globalismo, do PT, as queimadas na Amazônia de 2019 e 2021 eram culpa do governo federal, ou seja, culpa de Bolsonaro. Agora, em 2023, tem que poupar o governo federal e começar a reclamar dos estaduais? Aí não dá, né, fera? Aí não dá. Olha aquele ali, ó. Cobre o governo estadual também. O governador negacionista, bababá, apoiador do agro. Tá numa situação bem confortável. Mas por que tu não cobrou ele em 2019? Essa é a esquerda. Eles não estão nem aí pro Brasil. Não estão nem aí pro Brasil. De olho na COP30, governo do Pará troca frota de ônibus de Belém. Aí que vem o ponto. Isso aqui vai ser bom para a população? Creio que sim, né? Graças a Deus vai trocar a frota, vai melhorar, vai ter ar-condicionado, Wi-Fi. Só que vem cá, gente. Precisou ter a COP30 para trocar os ônibus. Então, assim, não é que o foco das melhorias é melhorar a vida do povo paraense. Não. É porque vai vir a turma da Greta, vai vir a ONU. Cara, olha como são as decisões são tomadas. Nunca é pelo Brasil, nunca é pelo brasileiro. Tem, assim, nenhum amor à pátria, nenhum, zero.
Aí você vai olhar o Banco do Brasil. Essa é ruim. Não é boa, não, é ruim. Banco do Brasil estreia em operações de crédito de carbono no exterior e planeja expansão na área. O Banco do Brasil fechou ao lado do BNP Paribas e o Standard Chartered Bank a primeira operação de crédito de carbono no exterior. Trata-se de uma preparação para um passo além. Qual é o próximo passo? O Banco do Brasil está criando uma estrutura para a negociação de crédito de carbono no Brasil, de olho no mercado bilionário de dólares. Mas o mercado especulativo. Agora que eu sei que o Banco do Brasil só existe graças ao Barão de Mauá, foi tomado o banco. Coitado do Barão de Mauá, viu? Não foi para isso que ele com certeza abriu um banco. Era para desenvolver o Brasil. O cara gostava do país, viu? Na operação, o banco atuou como intermediador. Comprou 5 mil créditos de carbono do projeto Envira Amazônia, focado na preservação e recuperação da floresta do antigo dono, do BNP Paribas, e vendeu para o Standard Chartered Bank no exterior. Segundo o vice-presidente de negócios de atacado do Banco do Brasil, Francisco La Sálvia, a transição piloto valida o novo modelo de negócios do Banco do Brasil, que é justamente a criação de uma mesa de negociação de crédito de carbono no Brasil. Veja para que serve o nosso Banco do Brasil agora. A presidente do Standard Chartered Bank no Brasil, Germana Cruz, diz que a transição reforça a visão do banco. Olha só, um banco estrangeiro tem como visão de que o Brasil será peça-chave no caminho para a descarbonização. Como é a descarbonização? Os países lá fora vão deixar de produzir? Os países lá fora vão deixar de construir novas indústrias? Não. E como é que vai descarbonizar? Eles vão compensar. Então o Brasil não cresce, mantém os limites na fronteira agrícola, não cria novas fazendas, não cria. Deixa do jeito que tá, desse jeito. Não expande. Fica de boa. Calma. Fica aí. Esse mato, tu vende para de crédito, ninguém trabalha, não tem produção, não vai ter emprego, só os donos de terra que vai ganhar e os auditores que vão fazer essas emissões desses créditos, desses títulos. Fica todo mundo pobre, vivendo de bolsa. E a gente garante que tem limitação nas commodities, o Brasil não tem indústria, não tem nada, então a gente vai continuar comprando produtos industrializados europeus, produtos industrializados dos Estados Unidos, produtos industrializados lá dos comunas, de todo lugar. E o Brasil continua no buraco. O Brasil tem papel central, e não produzir, ficar estagnado no tempo. Criado com foco na comercialização de crédito de carbono, o projeto Envira é certificado pela Verra. A maior do mundo. Nossa! E atua na produção de mais de 200 mil hectares de floresta amazônica. A Verra está envolvida em tanto escândalo, inclusive de greenwashing, que é quando você manipula... Meu Deus do céu, rapaz. Teve uma nota no Estadão, no próprio Estadão. Esse mesmo Estadão que publicou essa nota. Falando aí da B4, que 99% dos créditos de carbono apresentados na B4 foram considerados, sabe assim, inúteis. Lixos. Eles não computaram, inclusive vários da Verra. O que tem que nem pra Verra? Palhaçada. Não é certificador internacional. Palhaçada. Tudo isso aqui é uma palhaçada do início até o fim. Conta ainda com selo CCB, que garante que parte dos créditos seja revertida em ações em prol da comunidade. Tipo o quê? Financiar as ONGs locais? É isso? Para as ONGs locais fazer o quê? Defender o quê? Pelo amor de Deus, gente. Olha o que está acontecendo no país. Olha o que está sendo feito com o Banco do Brasil. Isso, obviamente, é um desdobramento do PL do carbono, que sempre dá para ficar pior. Sempre pode ficar pior. PL aprovado no Senado pode desvirtuar o mercado de carbono. Você vai ver, não se empolga, achando, eita, será que vai desvirtuar, vai acabar com o mercado? Vai ficar um faz de conta? Não. É pior. Segundo a ABBI, o texto estabelece limites para emissão de gases e cria um mecanismo de compensação para quem não cumprir esse teto, mas o texto que foi aprovado abre possibilidade de se cobrar por emissões, mesmo que elas ocorram dentro dos limites impostos pelo próprio governo, o que abriria brecha para transformar o mercado de carbono em uma política arrecadatória. O PT, que está precisando de dinheiro, que não vai fechar as contas públicas, está agora com a faca e queijo na mão.
Não, mas tu me falou que eu tinha isso aqui pra gastar. Eu gastei isso. Não importa, paga pra salvar a mãe Gaia. Isso é injusto? Ah, é mesmo? É injusto? Ô, tadinho, não conhece o PT. Outros 2 pontos são a alta tributação prevista no PL 412/2023 e a permissão de que os créditos sejam comercializados em mercados não organizados, fora de bolsas de valores e de mercados futuros, por exemplo, que são submetidos ao controle da CVM. Isso facilitaria a negociação de créditos inexistentes, os chamados créditos fantasmas ou podres. Tipo, se for anunciado até pela G1, né? Que os caras estavam dando título. Olha só, lembrei agora. Foi até a Verra que certificou. Empresas, inclusive, internacionais estavam vendendo créditos de carbono de terras públicas que nem eram deles, atestados pela Verra. Sensacional! Somos palhaços nesse país. Esse projeto está indo para a Câmara dos Deputados. Eu espero de coração que os deputados façam alguma coisa. É só barra, não deixa passar. Pelo amor de Deus, deputados. Sabe? Sensibilizem os colegas de vocês, que isso daqui não vai ser bom pro Brasil. E essa turma tá com o pé no acelerador. Organizações ambientais criam um diário do clima para monitorar municípios brasileiros. A turma criou um software, uma inteligência artificial, várias coisas, não estou comentando sobre isso, para todos os dias ler todos os diários oficiais, aglutinar tudo e deixar disponível para acessar rápido para você ver tudo o que está acontecendo em relação à Agenda Verde para a esquerda poder judicializar. Basicamente isso. Todos os zongueiros famosos estão envolvidos nisso. Dentre as ações, os focos deles: uso e ocupação do solo, mitigação das mudanças climáticas, o governo está fazendo, deixando de fazer, emissão de poluentes, que tal não está emitindo, e preservação da biodiversidade. Qualquer coisa que tange esses temas vão cair para cima. Aqui é engraçado. E aqui é o óbvio que ia acontecer. Todo mundo estava sabendo. Derrubaram o marco temporal. Aí agora, indígenas da etnia Pataxó ocupam fazenda na Bahia. FUNAI pede reforço no policiamento da região. Segundo os indígenas, em 2008, foi realizado um estudo pela FUNAI que delimitava a ampliação do território da aldeia Mãe Barra Velha. Apesar disso, a área não foi demarcada. E os fazendeiros também não receberam a indenização. Aí os indígenas falaram: então eu vou invadir, porque agora era Lula, agora a FUNAI está do nosso lado, agora não tem mais marco temporal. Ou não, foi pura coincidência. É porque eles estavam cansados de esperar desde 2008. Não é o que o Bolsonaro falou lá atrás, né? Pode ter certeza. Se ele tivesse lá na presidência, se ele tivesse agora, nada disso aqui estava acontecendo. Nada disso daqui estava acontecendo. Olha o que fizeram com o país. Porque foram apertar o 13 para salvar a democracia. Ai, ai, ai. Eu vou comentar uma forma. Lira sinaliza ministros que vai engavetar pautas anti-Supremo na Câmara. Quer falar mais alguma coisa? Não, né? Tá claro o que tá acontecendo. Não vai. Na Câmara, não passa. E o Lula prepara o loteamento de docas e Lira pode ter uma estatal para chamar de sua. Quer pegar a Coderne, dividir, é uma estatal dividir, para criar, olha só, as docas do país, né? Ela, na verdade, é do Rio Grande do Norte, que também administra os portos potiguares e de Alagoas. Então, são 3 regiões. A Lula quer dividir para botar só Alagoas, para o braço só de Alagoas, deixar ali para repartir entre o Lira e o Renan Calheiros. E a nota diz que o Lira está na vantagem porque tem o Silvio Costa, que é da Câmara, deputado, é próximo a Lira e deve cortar pro lado dele. Então o Renan Calheiros vai ficar a ver navios. Vai pegar uma estatal e dividir em 2. Só para agradar os seus amigos. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil do Dilma. Tem mais coisa que tá acontecendo também, mas a gente comenta mesmo. Já tô puto da vida já. Com tudo que tá acontecendo. Não podemos ficar monotemáticos. Lembrem disso. Tem que lembrar o que tá acontecendo no Brasil. O que é que a turma tá aprontando? O mercado de carbono tá vindo aí. Ainda existe uma chance de barrar na Câmara. A reforma tributária eu já dei com causa perdida. Pra mim vai passar no Senado. Não vão mudar. O senador não tô nem aí. O imposto do pecado do jeito que tá vai continuar. Ainda vai se transformar numa ferramenta arrecadatória. Pode anotar. Não vai ser só extra fiscal para chegar e tentar barrar,
produtos não, vão usar para questão arrecadatória e o povo vai pagar o pato. Mas não tô nem aí. Ninguém tá nem aí pra nada. Tá nem aí pra nada. Nossos senadores, não nem aí pra nada. Tem ninguém. Todos votaram a favor do mercado de carbono. Vão votar contra a reforma tributária. Se gosta do meu trabalho, passando no meu canal, tem um botão de valeu, tem um peito de inscrição, Atlas Brasileiro, kimpai.com.br, para fugir do consórcio. Lá você sabe, de forma muito clara, de que lado as pessoas que escrevem estão. Lá da verdade, do Brasil. Compartilhe o vídeo, volta amanhã, porque eu quero estar aqui amanhã e também quero ver vocês. Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!